Eu queria falar nessa noite sobre uma palavra que o Senhor tem me incomodado há algum tempo, que é ritmo. A palavra ritmo tem entrado no meu espírito e entender o ritmo. Na verdade, o universo, ele é regido por música. Deus criou a música. As notas musicais, elas não foram criadas no inferno, elas foram criadas no céu. A música é algo divino. E o universo tem um ritmo. Todo o universo ele tem um ritmo. A palavra ritmo, ela significa movimento regular e periódico. Significa cadência. Significa algo que é possível de ser medido. Você consegue identificar uma reprodução. E nós precisamos entender que existe uma movimentação, existe um ritmo de Deus, de acordo com estações, existe ritmo de Deus, de acordo com a realidade das nossas vidas. Deus nos coloca em movimentos, cada um de nós temos uma movimentação como igreja, nós temos uma movimentação como corpo de Cristo, nós temos uma movimentação como família. A minha casa tem uma movimentação. Nós temos uma movimentação individual. Sabe, eu não entendo nada de música, mas sabe quando você vem encaixando um instrumento no outro, esses ritmos que se encaixam um no outro, são esses diferentes ritmos que são governados por Deus e que a gente tem que ter essa habilidade de orquestrar tudo isso nas nossas vidas. Eu queria te convidar, então essa é a pegada do que vai rolar hoje à noite, mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 1. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanham na TV Rica. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas o apóstolo Hélio já fez menção a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tiago capítulo 1, versículos do 2 a 8. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Tiago não estava bêbado quando escreveu isso, ele não estava tendo febre, né? Ele falou o seguinte, eu quero só traduzir para vocês para o português, porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma tão mecânica que a gente não presta atenção. Alguém poderia me explicar o que é a palavra júbilo? Alegria? Pode ser. Eu chamaria de um nível mais alto de alegria, né? Celebração. Então vamos dizer o seguinte: chega um irmão para te aconselhar com você lá, Hilton, pastor, estou com uma provação terrível. Daí você vira para ele e fala assim: meu irmão, então é momento da gente celebrar. O que o cara vai falar para você? Você está louco? Porque a gente irmãos, nós invertemos as coisas no Evangelho. Nós estamos vivendo uma realidade triste no Evangelho. O mundo gospel, que não tem nada a ver com o Evangelho, distorceu muita coisa. Tiago escreve algo muito sério. Considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Ou seja, Tiago está nos falando, se alegre quando você estiver passando por uma provação, porque você sabe que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A perseverança deve ter plena ação, a fim de que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Como ganhar sabedoria? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê, eu estou lendo a versão King James, que eu gosto muito, por sinal, quando vocês colocarem ali, é importante colocar na versão que eu estou aqui, senão dá tudo diferente. Por exemplo, tem versões que falam provação substitui por tentação, e não tem nada a ver, não é quando você é tentado que você celebra a Deus. Essa tradução é bem equivocada. Tentação não tem nada a ver com provação. Amém? Você sabe a diferença de tentação e provação? Você é tentado na sua concupiscência. A provação é outra coisa. Então,
Essa versão aqui é mais correta. Todavia, peça confessa em qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas... Como que você crê com reservas? Eu creio até... O negócio apertou demais, agora eu começo a ficar com dúvida. Cadê Deus nesse momento? Por que Deus permite isso na minha vida? Por que a minha família está passando por isso? Por que eu estou passando dificuldade financeira se eu sou fiel no dízimo? Eu aprendi a minha vida inteira que se eu dou o dízimo, o devorador não bate na minha porta. Você aprendeu certo, meu irmão. Acontece que nem sempre é o devorador que bate a porta, às vezes é o próprio Deus que bate a porta, para provar o que está no nosso coração. E ele fala, quando eu te provar, celebra. Quando eu te provar, se alegra. Então quem crê com reservas, quem crê até um ponto, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagina tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Você está aqui? O que está falando, Tiago? Uma pessoa assim, agitada pelas circunstâncias, levado como uma onda do mar, não pense que vai receber algo do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que o ritmo produz? Ele produz uma constância. Uma coisa que tem ritmo é uma coisa que tem constância, que é constante. E Tiago fala o seguinte: o cara que não tem fé, ou que tem uma fé parcial, ou que tem uma fé com reservas, é um cara inconstante. A pessoa que não tem constância, ela não tem ritmo. Então as situações apertam, ela para. Melhora, ela avança. Agora quem tem ritmo, está chovendo, está caminhando no mesmo passo. Está fazendo sol, está no mesmo passo. O dia está bom, está no mesmo passo. Você não é parado pelas circunstâncias, porque existe um ritmo, existe uma movimentação do espírito, que ela não está presa à realidade das circunstâncias. Eu estou compartilhando com você algo que é uma chave na minha vida, eu estou abrindo meu coração, eu estou impartindo da minha vida sobre vocês. Eu não sou um super-herói, mas Deus construiu algo em mim, nos dias difíceis, uma constância. As circunstâncias não podem determinar o meu ritmo. O meu ritmo não é de fora para dentro, o meu ritmo é de dentro para fora. A música que eu ouço não é a música que está tocando lá fora, é a música que toca aqui dentro. Você consegue entender? Existe uma música, existe uma canção que vai dando ritmo à nossa vida. Essa canção, ela flui de dentro para fora. E essa canção te faz ser constante. Ela dita o ritmo da sua vida. E eu tive uma experiência com essa palavra ritmo no último dia da conferência que nós tivemos aqui. No sábado, no penúltimo dia da conferência com o Luiz Hermínio. O filho dele estava lá em casa e eles resolveram jogar bola. Foi ele, foi Rodrigo, foi o Caio. E estava faltando uma pessoa. Daí eu falei assim, eu me habilito, né? O futebol, durante parte da minha vida, foi o esporte que eu mais gostava de praticar. Eu sempre fiz bastante coisa. Mas o futebol para o homem, hoje tem bastante menina que joga bola, não vejo nada de mal nisso, mas o futebol é a cara do homem, cara. Pensa no esporte onde você vai com seus amigos, você dá risada, você zoa o cara, você sacaneia um, você brinca com o outro. E a Leila definiu uma coisa do futebol que é interessante. O futebol é algo que você conclui. É diferente, por exemplo, de um esporte como eu treinei muito tempo, corrida, natação. Você nada, né? Agora, você corre. Agora o futebol, você vai lá, você fez um gol, você sai com uma sensação de realização. Você conclui um jogo, ou você volta bravo que você perdeu, ou que você ganhou, mas você concluiu o negócio. Então o futebol, ele sempre teve um poder de produzir em mim uma adrenalina diferente. Eu gostava daquilo. E eu rompi o ligamento do joelho por 2 vezes. Então eu posso correr, eu posso fazer, mas o movimento do futebol, ele é muito ingrato comigo, cara. Porque dependendo do jeito que eu me movo, eu sinto meu joelho solto, cara. É horrível. Mas enfim, a vontade de estar com os moleques falou mais alto. E eu fui consciente. Falei assim, cara, eu vou jogar de boa no gol. Daí comecei no gol.
Comecei no gol, daí o jogo foi pegando, a gente ganhando, daí eu saía com a bola até o meio de campo, né, Rodrigo? Saía, distribuía o jogo, e eu fui dando o ritmo para a molecada, vai para cá, e o nosso time ganhando, e eu fui me empolgando. Quando eu saí até o meio de campo distribuindo a bola, jogando de goleiro, eu falei assim, pô, já estamos ganhando de tanto aí, vamos revezar aqui alguém no gol. Daí veio alguém no gol, eu fui jogar na defesa, na zaga, ainda atrás, mais de boa. Cara, daí você começa a jogar atrás, mais de boa, seu time ganhando, indo para frente, a molecada voando, né? Daí de repente abre um clarão na sua frente. Você acha que essa consciência dura quanto tempo? Essa lógica, até a hora que abriu um clarão, eu falei assim, cara, eu vou sair na cara do gol. Daí eu fui, parei, quem que era o goleiro do outro time? Não lembra? Você lembra, Léo? Era um moleque lá. Eu sei que saiu em mim, eu me senti o Robinho dando aquelas pedaladas em cima do Rogério, lembra? Rogério do teu time, um lateral, você lembra? Daí eu parei, primeiro foi com a esquerda, pus um pé para cá, quando eu pus para cá, meu joelho virou, eu caí no chão na hora, cara. Eu lembrei daquela cena da contusão do Ronaldinho na Inter de Milão. Não, é coisa de craque. Você acha que eu vou pensar em jogador da onde? Do Corinthians? Eu pensei no... E eu não é qualquer bola que eu caí, foi dando uma pedalada, né? Uma coisa de... Cara, mas eu caí, eu gemia de dor, cara. Falei assim, putz. E daí eu parei na hora e voltei para casa triste, mancando, machucado. À noite, quem me viu aqui no culto não estava conseguindo andar direito, de dor. E eu ouvi o Senhor me dizer, porque o Senhor fala para quem está, o Senhor fala. Ele fala o tempo inteiro. E naquela hora que eu estava sentindo dor, a primeira coisa que eu fiz foi assim, Senhor. E eu fui do campo de futebol até a minha casa, triste mesmo, porque, cara, que sensação de impotência. A tua cabeça pensa como se você tivesse 18 anos, mas o teu corpo não acompanha. Você sabe o que você tem que fazer com a bola, mas o joelho não te dá firmeza, é chato pra caramba. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, e o corpo não vai. E daí eu ouvi o Senhor dizer para mim uma frase: não é mais tempo de andar no ritmo do que acontece à sua volta. Não é mais tempo de andar no ritmo do que acontece à sua volta. Você tem o ritmo. Você dá o ritmo. Você não pode ser influenciado pelo ritmo. Dentro do jogo, o que seria isso? Os moleques têm um ritmo, tem uma velocidade, tem uma pegada, né? Eu não posso ser influenciado por esse ritmo, eu tenho que ter o meu ritmo. Se eu tivesse me posicionado dentro da realidade que eu sei que dava para mim, eu não tinha me lesionado. Quando você sai do seu ritmo para atender uma expectativa externa, você está ferrado. Aí começam os problemas. Agora tem pessoas, olha que interessante, alguns de nós conseguem discernir. E a gente vai avançar, você vai entender alguma coisa maior sobre o ritmo. Mas tem pessoas que tocam a sua vida sem entender nada de que ritmo estão, para onde vão, não sabe nem para onde está indo. Você é refém das circunstâncias. Então quando a gente chega num culto de segundo semestre, de virada do semestre, é interessante você observar a avaliação das pessoas. Porque a avaliação das pessoas, você pode perceber se o ritmo que governa a vida delas é o ritmo do Espírito, ou são essas circunstâncias externas, que te fazem acelerar e frear, pelo que está acontecendo à sua volta. Então você vê gente falando assim, cara, meu primeiro semestre foi horrível. Tá, me descreve por que foi horrível. Ah, porque isso não aconteceu na minha vida, porque isso não aconteceu na minha vida, porque eu não fiz isso, porque... Cara, você conjuga todos os verbos na primeira pessoa. Você fala que foi ruim porque você não tem um ritmo do corpo de Cristo, você quer ter uma pegada pessoal da vida. Você fala que foi ruim porque você não consegue ler os cenários do que está acontecendo com a igreja. Porque a tua vida é tão centrada no eu, e quando a vida é centrada no eu, a chance de você se frustrar é muito grande. Porque Deus não tem compromisso com egoístas.
Deus não tem compromisso com o individualismo. O projeto de Deus se chama corpo de Cristo. Se você está inserido nisso, então o seu primeiro semestre não tem jeito de ter sido ruim. Agora, se você está fora disso, com certeza você está frustrado nesse momento, porque as coisas não aconteceram do teu jeito. E eu quero te dar uma má notícia: não vai acontecer do teu jeito. Não é mais tempo de você andar no teu ritmo. Nós temos que enquadrar o nosso ritmo ao ritmo do corpo. Alguns têm que desacelerar, outros têm que correr um pouco mais. Existe um ritmo que é o ritmo do corpo, da qual eu e você fazemos parte. Amém? E se o corpo está num ritmo e você está atrasando o corpo, você está sendo pesado ao corpo. E se o corpo tem um ritmo e você está acelerando, você está sendo egoísta e não entendendo que o corpo precisa que você recue. Quantas coisas Deus fala comigo e fala: não é tempo. Eu seguro, eu recuo, porque tem um corpo que caminha junto. Eu não conquisto sozinho, eu não posso avançar sozinho. E outra, chega um momento na sua vida que você começa a ver que não tem graça você fazer as coisas sozinho. A plenitude está no corpo. Amém? Existem dois tipos de vento que a Bíblia menciona: o vento que agita as ondas e que faz com que uma pessoa seja inconstante, que é o que Tiago fala, e o vento do Espírito, que posiciona a nuvem. Existem dois ventos. Qual o vento que sopra sobre a tua vida? Na verdade, todos nós estamos sujeitos aos dois ventos: o vento externo e o vento do Espírito. Você decide qual é o vento que move você. Tem pessoas que são sopradas como ondas, de um lado para o outro, estão apanhando da vida. E tem pessoas que são sopradas pelo Espírito. Assim como Jesus falou a Nicodemos: todo aquele que é nascido de novo, o Espírito posiciona aonde quer. E quando você é posicionado pelo Espírito, parece que o temor vai embora. Depois que você passa por algumas situações na sua vida, você já não tem medo das circunstâncias. Você falou alguma coisa sobre isso essa semana. Cara, que delícia que é você se sentir livre, para Deus te falar vai, você vai. Deus te fala fica, você fica. Ser soprado pelo Espírito. Então esse vento externo, ele remete às circunstâncias. O vento do Espírito é um vento interno, que dirige, que posiciona, que nos faz caminhar num ritmo próprio do Senhor, do céu, que não tem nada a ver com as circunstâncias. Sabe o que a Leila falou no momento de ofertas hoje? É algo que de fato nós temos vivido. No meio do caos não perdemos a capacidade de sonhar. No meio das dificuldades não deixamos de ter esperança no futuro. Não deixamos de acreditar. E cara, tem uma frase que Deus tem falado nessa casa que é uma realidade: o sonho, ele impulsiona a vida. Quando o diabo consegue te fazer parar de sonhar, ele consegue te fazer parar de viver. E tem gente que pensa que é loucura: como que eu vou sonhar com isso, passando por isso? Agora deixa eu te falar uma coisa: quem disse que o que você está passando pode te impedir de sonhar? Quem te falou isso? Sabe, uma das grandes estratégias do inferno é mostrar para a tua vida o teu problema como se você fosse a única pessoa passando problema. Eu quero te contar uma coisa: todos nós passamos problemas. Você não está passando problema sozinho, todos passam problemas. Só que o diabo, ele tenta potencializar na tua mente o teu problema, como se o teu fosse maior que todo mundo. E isso não é uma realidade. A capacidade de sonhar é a capacidade de dar um salto ao futuro. Você entender que daqui 10 anos a realidade da tua vida não vai ser a que você tem hoje. E ela será melhor. Ela será melhor porque Deus tem nos levado de glória em glória. Deus nos tem feito caminhar de revelação em revelação. Cristo estará ainda mais revelado dentro do teu espírito. E quanto mais nós temos de Cristo, mais plenos nós somos na nossa vida. Amém? Então nós estamos falando de um ritmo. Nós estamos falando de algo que rege as nossas vidas.
E que esse ritmo das nossas vidas, ele acaba interferindo nas pessoas que estão à nossa volta. Quantos aqui já viram uma orquestra? Você já viu uma orquestra? Você já viu nem na televisão? Quando um maestro está regendo uma orquestra, ele olha para o público ou ele fica de costas para o público? Uau! Um maestro regendo uma orquestra, a orquestra está aqui, ele vira de costas para o público para poder dar o ritmo para a orquestra. Sabe uma das características que tem alguém que tem o ritmo ditado pelo Espírito? Sabe dar as costas para o público, sabe dar as costas para a plateia, sabe não sofrer influência de opinião de pessoas. Por quê? Porque eu tenho um ritmo próprio, não me interfere o que está pensando o povo, não me interfere o que falam as pessoas. Quem comanda a minha vida não são vozes externas, é a voz do Espírito. A minha identidade não vem do aplauso ou da vaia, a minha identidade está em Cristo. Eu sei quem eu sou, eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele governa a minha vida independente das circunstâncias. O mundo aplaude quem está em vitória, o mundo critica quem está em derrota, mas o Espírito fala para você celebrar nos dias de provação. Nós caminhamos na contramão do público. Você vive para a plateia ou você vive pelo Espírito? Você vive pela opinião das pessoas ou você sabe dar as costas às opiniões para ouvir a voz do Espírito e ser conduzido como um maestro que sabe ditar o ritmo? Para viver no reino de Deus, nós precisamos aprender a caminhar no seu ritmo. Não podemos ter interferência externa. É preciso dar as costas para a opinião das pessoas, é preciso dar as costas para as circunstâncias, é preciso dar as costas para os modismos e ouvir a voz do Espírito. Quando nós criamos o nosso próprio ritmo, irmãos, e eu sei que isso é uma realidade na vida de algumas pessoas, criam os seus próprios mundos, dentro da igreja, criam os seus próprios ritmos, conduzem suas vidas de acordo com seus projetos pessoais. Quando você faz isso, você está criando um laço para a sua própria vida. Nós não estamos sendo guiados pelo Espírito, mas pelas realidades pessoais, e isso é algo que entristece a Deus. Abra sua Bíblia, você vai ver o que Ageu foi um profeta no antigo pacto, que ele descreve um cenário profético. Ele fala sobre a realidade de um povo, porque quando a Bíblia fala de casa, quando a Bíblia fala de habitação, ela está falando de mim e de você, amém? Um lugar preparado para que o Espírito pudesse habitar. E Ageu descreve uma realidade de um momento, de uma estação, que ele percebe um povo, a nação de Israel, que era um povo que tinha um ritmo próprio. Deus tinha um ritmo, mas aquele povo caminhava no seu próprio ritmo. Deus tinha uma trajetória de 11 dias que eles fizeram em 40 anos. Deus tinha um projeto para destruir uma cidade desse tamanho. Eles tomaram pau de uma cidade desse tamanho. Eles tinham um ritmo próprio. Eles não conseguiam caminhar no ritmo do Senhor. E Israel é um símbolo profético da igreja. E Ageu fala sobre isso. Ageu fala assim, cara, quando a igreja começa a voltar suas vidas para um ritmo pessoal e deixando a casa do Senhor, isso é o mesmo que acumular num saco furado, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E isso produz a ira de Deus. Quando as pessoas são chamadas para viver em corpo, mas querem estar no corpo desfrutando de projetos pessoais, é o mesmo princípio de Ananias e Safira. Eu estou no corpo onde todos estão dando tudo, mas eu quero reter parte, porque eu tenho um projeto pessoal. Cara, eu vou te falar uma coisa, se você está num corpo onde todos estão dando tudo e você retém, o teu risco de morte é violento. Olha o que Ageu diz, e eu estou falando aqui de morte, não precisa ficar preocupado se o seu problema é morte física, eu estou falando morte espiritual. Pode ser que você esteja me ouvindo, já está morto há muito tempo mesmo, não tem problema, né? Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado.
Essa palavra foi a que o Senhor me deu para o dia de hoje. Nós estamos num culto de avaliação do primeiro semestre. Então olha o que o Senhor nos diz. Considerai o teu passado. Eu quero substituir essa palavra, pedindo uma licença poética a Ageu. Considerai os seus últimos 6 meses. Considerai os seus últimos 6 meses. Refleti sobre o que vocês têm feito. Vamos lá? Considerai os seus últimos 6 meses e reflitam sobre o que vocês fizeram. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei madeira, edificai a casa, para que eu me alegre dela, e nela seja glorificado. Exorta Yahvé. De fato, vocês esperaram muito. Essa palavra pode ser para alguns nessa noite. Pode ser que vocês tenham esperado muito desse primeiro semestre. De fato esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando os levaste para casa, eu ainda dissipei com um sopro. Eu quero te dizer, muitas coisas que estão sendo dissipadas na sua vida, não é o diabo, é Deus soprando. É Deus soprando por causa do espírito de egoísmo que ainda rege as nossas vidas. E agir desse modo, por que motivo? Questiona. O Senhor fala e Ele depois faz essa perguntinha: por que vocês acham, irmãozinhos queridos, por que vocês acham que eu, papai do céu, agi desse jeito? Por que eu soprei a vida de vocês? Ora, porque vocês deixaram a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vocês só dá atenção à sua própria casa e bens. Por essa razão, por causa de vocês mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que afetou sobremaneira o trigo, vinho, azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas em rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Por quê? Por causa do egoísmo. Porque não conseguem ter uma visão de corpo. Aqui Deus fala através de Ageu com a nação. Ele fala isso quando nós não entendemos que o ritmo do corpo de Cristo é um ritmo coletivo. Deus se move em corpo. Nós não temos mais direito a uma vida individual. Nós somos chamados a viver como corpo, uma vida coletiva, um organismo vivo. Sabe, a gente tem visto Deus falar de tantas promessas, de tantas coisas para essa casa e para os filhos, para as pessoas que caminham junto conosco, né? Tanta coisa acontecendo. Eu vejo essa aprovação hoje do promotor lá na casa de recuperação do Hilton, e ele já querendo, já com outros projetos, construções. Deus tem dado tanta coisa. As pessoas que estão entendendo a realidade do novo pacto, quando Cristo é formado em nós, você percebe que os sonhos mudam. Os sonhos são sempre inclusivos. A gente sempre sonha para todo mundo. A gente sempre pensa no todo. A gente sempre pensa numa forma de abençoar. E daí no meio levanta um Ananias. Deixa eu reter aqui porque eu tenho um sonho pessoal. Eu não estou falando contra sonhos pessoais. Eu estou falando quando esse sonho pessoal é maior que o coletivo. Deus não nos proíbe de sonhar. Sabe, a coisa mais maravilhosa é conseguir compreender a mente de Deus como pai. E um pai tem prazer em abençoar os filhos, tem prazer em realizar os desejos dos filhos. Mas quando esse filho sabe entregar para o pai as prioridades, sabe entregar para o pai o governo do tempo e das estações. Filho, não é tempo para isso, é tempo para aquilo. E você sabe sujeitar o seu coração ao Senhor, sabe caminhar em obediência. Quando nós não entramos no ritmo de Deus, nós acabamos correndo no nosso. E essa corrida ela pode ser frustrante, porque quando nós começamos a avaliar nossa trajetória, e eu falo aqui dos primeiros 6 meses desse ano, nós somos tentados a avaliar essa trajetória em função das nossas perspectivas pessoais. E se Deus nos inseriu no corpo e está fazendo coisas incríveis, a gente fica cego, porque a gente está focado na nossa realização pessoal. E é isso que aborrece a Deus. Se eu parar para avaliar o meu primeiro semestre, eu não consigo mais desvencilhar
a minha vida do que acontece no corpo. Se eu olho para o corpo, eu falo, cara, foi incrível. O que Deus, como eu sinto no espírito que nós fomos posicionados em outro ambiente nessa virada dos 10 anos. Como essas conferências que passaram foram marcantes a ela na sequência. Eu percebo que Deus nos deu um salto de fato nesses dias. Agora, o que isso mudou individualmente da tua vida? Pessoalmente nada. Mas eu percebo no espírito que como corpo eu entrei em outra dimensão. Então, é isso que eu estou querendo te levar a avaliar. Isso vai refletir na minha vida individual? Vai, sem dúvida que vai. Agora, o que acontece na minha vida individual é consequência da minha vida coletiva. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Todo aspecto pessoal no corpo de Cristo é consequência da vida coletiva. Você quer ver onde a Bíblia fala isso? Mateus capítulo 6, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Quais são as demais coisas? São todas necessidades pessoais. Deus chama de demais coisas. Qual que é a prioridade? O reino, que é coletivo. Se você nasce para uma visão coletiva da vida, a parte individual é suprida no meio do corpo de Cristo. E quando eu falo de suprimento, eu não estou falando só de necessidade básica, eu estou falando de alegria, eu estou falando de vida, estou falando de plenitude, eu estou falando de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, de você perceber que você possui uma força muito maior do que você imagina, porque isso é o corpo de Cristo, onde nós estamos inseridos, que produz. A grande estratégia do diabo para te deixar mais fraco é te arrancar do corpo. Eu costumo dizer isso. Um dia eu estava vendo, há muitos anos atrás, e nunca mais essa cena saiu da minha cabeça, no Animal Planet. Eu estava vendo um crocodilo caçando. Ele fica enfiadinho embaixo da água, e aquele crocodilo é o próprio capeta, né? Ele tem cara de demônio, o crocodilo, ô bicho feio, né? E ele estava lá, né? Daí chega uma zebrinha que parece de Deus, né? A zebra parece um bicho mais de Deus, ela é mais boazinha, está de boa, ela não faz mal para ninguém, chega na beira do rio para beber água. A zebrinha de boa, cara, e aquele encapetado do crocodilo embaixo d'água. Você acha que ele sai da água para buscar a zebra lá fora? Não. Ele espera ela descer, põe as duas patinhas para dentro da água, quando ela baixa a cabeça, ele levanta, gruda na jugular dela, traz ela para dentro do rio e começa a girar com ela. Daí quando ela, grudada com aqueles dentes no pescoço, embaixo d'água, daí ele vai e come ela inteirinha. Mas o que ele faz? Ele tira ela do ambiente dela e traz ela para o ambiente onde ele tem força. O que o diabo tenta fazer é a mesma coisa. Ele te arranca. A única forma dele conseguir ter força no teu pensamento, porque a guerra é sempre aqui, é te tirar da onde você recebe palavra de vida. É quando você começa a se isolar do corpo e achar que está tudo errado. Você já teve uma sensação assim? Que você se revolta com a igreja? Que você começa a achar que está todo mundo contra você? Que você começa a ouvir a minha voz pregando e fala, que raiva que eu tenho desse cristiano. Você começa a se irritar comigo, não é comigo, meu irmão, deixa eu te dar uma dica, é o diabo na tua vida. Eu não tenho nada para te irritar, eu tenho uma palavra de vida para a tua vida. Mas o diabo tenta te isolar. Ele tenta mostrar defeito em todo mundo, porque daí ele consegue te isolar, e quando ele te isola, você fica uma presa frágil, fácil. Essa é a estratégia dele. Então o Senhor desafia o povo em Ageu: olhem para trás e reflitam sobre o que vocês têm feito. O que o Senhor está fazendo aqui no contexto da palavra é o seguinte: o que vocês construíram esse ano foi pessoal ou coletivo? O que vocês produziram esse ano foi para vocês ou para mim? Eu queria que você respondesse essa pergunta ao Senhor. Olhando esses primeiros 6 meses de 2018, o que nós construímos até aqui, foi um projeto pessoal ou foi um projeto coletivo? Você tem olhado a sua vida a partir da tua ótica ou através das lentes de Deus? Você tem produzido algo para o reino ou para você? Você avalia o primeiro semestre como bom ou ruim em virtude do que aconteceu com você?
ou em virtude do que Deus produziu através de você e tocou a vida de outras pessoas da igreja? Você tem sido bênção para a igreja onde você está? Você é uma pessoa fácil de ser pastoreada? Você torna leve o trabalho dos pastores que cuidam da tua vida? Ou cuidar da tua vida tem sido um peso para quem cuida de você? Cuidar de você é carregar um fardo nas costas, ou é leve caminhar ao teu lado? Você produz descanso, ou você produz cansaço? Você produz vida e esperança, ou você é uma pessoa que não cansa de olhar para a vida e reclamar dos problemas? O que você construiu nesses primeiros 6 meses de história de 2018? Você tem sido uma pessoa que inspira outros a saltar, ou você tem sido o peso que leva as pessoas a falar, realmente não tem jeito? Porque você sabe que a Bíblia fala que o problema dentro da igreja não é o diabo não tem poder nenhum nesse lugar, mas dentro da igreja existe a palavra de Deus, diz que vão crescer junto o trigo e o joio. Nesses primeiros 6 meses, seu comportamento foi de joio ou foi de trigo? Você encosta do lado de alguém, e o que são as palavras que saem da sua boca? Você edifica ou destrói? Você tem uma colher de pedreiro ou você tem uma marreta? Você está construindo ou está destruindo? Gente, eu estou falando para vocês algo muito sério. Tem pessoas que são contaminadas por outras dentro da igreja, que nunca mais conseguem voltar. O sem vergonha que falou besteira, depois vem, se arrepende e pede perdão. Agora o estrago que ele produziu nunca mais é refeito. Tem pessoas que saem, tem pessoas que são feridas, tem pessoas que são machucadas, tem pessoas que estão frágeis na sua fé e encostam um encapetado dentro da igreja e começa a falar besteira. Você não sabe o que as tuas mazelas compartilhadas com alguém podem produzir de morte na vida de outra pessoa. Sabe, por isso que a Bíblia fala que até o tolo passa como sábio quando fica quieto. Se você está com o teu coração inflamado, se você não tem uma palavra de bênção, fica quieto. As nossas palavras, elas constroem bênção ou maldição. Então a pergunta que Deus nos faz é: o que você tem construído, irmão? O que nós temos construído? Você acha que eu não paro para pensar na minha vida todos os dias? O que eu tenho construído? Será que na minha dor eu consigo produzir vida para a igreja? Será que eu me tornei uma pessoa que lamento a vida? Eu consigo ser uma fonte de inspiração e falar assim, ele está vencendo, eu vou vencer? Porque não se trata de mim, não se trata de parar um dia e ficar me lamentando dos meus problemas. Nós perdemos a nossa vida, nós não temos mais direito sobre nós. Agora o que nós fazemos impacta a vida de outras pessoas. E como você tem impactado? Sabe, será que é legal chegar, ouvir do Fábio mesmo essa semana? Cara, passei 8 anos aqui e não desfrutei como filho. Eu tive acesso a você, eu tive acesso ao apóstolo Hélio e não desfrutei. Mas hoje eu entendo e eu quero. Falei, cara, a gente ama, por que perdeu tanto tempo? Quanto tempo você quer continuar perdendo, meu irmão? Nós estamos avançando como um corpo. Amém? As suas preocupações nesse primeiro semestre, as preocupações, elas dizem muito respeito, elas falam muito a respeito do que está no nosso coração. Você sabe que eu percebi que eu morri quando os meus problemas já não me preocupavam mais. Esse foi um grande sinal na minha vida. Eu conto sempre para as pessoas que todo ano que a Norma vem, ela fica lá em casa. E eu ficava desesperado por uma palavra profética que falasse dos meus problemas. E ela nunca falava. Daí a Leila perguntava assim, como que foi a oração com a Norma? Eu falava, Deus falou que eu vou para as nações, que eu vou pregar, que eu vou escrever livro, que eu vou ser pai de pais, que eu vou ser... mas não falou nada. Pô, Deus falou tudo isso, você fala assim. Porque eu queria ouvir algo que se tratasse do meu problema.
Desde o ano passado para cá, quando ela vem, eu não estou preocupado se vai virar, se não vai virar, se vai resolver, se não vai resolver. Isso não me preocupa mais. Você não quer que resolva? Eu quero, mas não me preocupa mais. Não ocupa a minha mente. As suas preocupações dizem respeito à casa, ao corpo, ou dizem respeito a você? O maior tempo da tua mente é gasto pensando no quê? Eu estou só te dando uma dica para você avaliar como foi os seus primeiros 6 meses. Você gastou esses 6 meses usando todo o potencial intelectual seu pensando no quê? Em estratégias pessoais? Em como resolver a tua vida financeira? Em como ficar mais rico? Em como realizar teus sonhos? Cara, quando a gente começa a sonhar os sonhos de Deus, Ele trata de realizar os nossos. É uma chave. Pega aí. Quando eu trato de sonhar os sonhos de Deus, Ele trata de realizar os nossos. Quando eu entendo que eu posso abençoar pessoas e não tem como realizar o meu, eu vou abençoando as pessoas. Um dia o meu acontece. É no meio do caminho. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, o Evangelho, a palavra de Deus diz que o Evangelho é verdade e vida. O Evangelho não é teoria. Repita comigo, o Evangelho é verdade e vida, não é teoria. Você pode estudar a Bíblia a vida inteira, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas é impossível conhecer a realidade do novo pacto de forma teórica. É impossível conhecer a Cristo. Você quer ver uma coisa? Todas as pessoas quando se convertem, a primeira sede que tem é pelo Jesus histórico. Daí quer saber onde Jesus nasceu, quantos anos ele viveu, e se ele vai voltar, quando ele vai voltar, qual é. Você quer saber os dados históricos. Daí a segunda etapa da vida do cara é conhecer o Cristo. Daí quer saber tudo da figura espiritual, do Filho de Deus revelado através de Jesus. Cara, tudo isso está perfeito, faz parte da etapa. Mas nenhuma desses processos do Jesus histórico, do conhecimento do Cristo, tem a ver com a revelação de Cristo impartida em nós. Você pode conhecer todos os dados históricos de Jesus e não saber quem é Cristo habitando em você. É impossível isso ser gerado de forma teórica. Eu quero chamar a atenção para vocês de 2 palavras que são 2 palavras gregas que acontecem em todo o Novo Testamento e que fazem toda a diferença. E eu me esforcei nessa tarde para percorrer o Novo Testamento com essas 2 palavras e é chocante. As 2 são traduzidas para o português como conhecer. Repita comigo, conhecer. Pergunta para quem está ao teu lado, você conhece a Cristo? Tem uma música que a gente canta e fala assim, eu quero conhecer Jesus. Qual que é a palavra grega? Tem 2 palavras gregas que são traduzidas no português para conhecer. O que você quer conhecer de Jesus? Quando você canta essa música, o que você pensa na sua mente? Você quer um dia dar as mãos para ele e falar assim, opa, prazer, meu nome é Cristiano, quero prazer em te conhecer, Jesus. Ah, é você o cara então, hein? Deixa eu ver essa mão furada aí. Toca aqui, deixa eu te dar um abraço. O que você quer conhecer, Jesus? Olha que coisa maluca, as 2 palavras são conhecer, a primeira delas significa conhecer por meio de informação. Você sabe porque alguém ou algum material didático te disse. Você ouviu sobre aquilo, você leu a respeito, e assim, dessa maneira, você sabe. Isso é um tipo de conhecimento. O que eu conheço? Eu conheço pela informação que eu recebi. Isso é um conhecimento. Daí tem uma outra palavra grega, para conhecer, que essa palavra é totalmente diferente, ela significa ter uma experiência pessoal com aquilo. Você conhece algo por aquilo que operou em você, e se tornou parte de você, se tornou a sua história, sua experiência, sua própria vida. As 2 palavras são conhecer.
Uma é conhecer a partir da informação e outra através de experiência de vida, prática. O Evangelho é vida na prática. Olha, todo conhecimento teológico, todo conhecimento histórico, ele não dá fundamento para você nos dias que o chão sai, nos dias que o pau come, nos dias que os problemas chegam, sabe, nos dias que a solidão bate na porta, nos dias que os problemas acontecem. Conhecimento teórico não funciona. O conhecimento tem que ser esse conhecimento da vida sendo gerada em nós. E o Novo Testamento é inteirinho dividido por essas duas palavras. Você quer ver um versículo que fala sobre isso? Essa é a vida eterna, que conheçam a Ti. Essa é a vida eterna, que conheçam a Ti. Essa palavra conheçam não é conhecimento, recebi uma informação a teu respeito. Esse conhecimento é: tua vida foi formada em mim e hoje eu te conheço. Não porque alguém me contou, não porque eu ouvi a apóstola Leila falando, não porque eu ouvi uma pregação, porque eu tenho experiência de ver você vivendo em mim. Se isso não acontece no teu interior, o Evangelho se torna algo teórico, e toda teoria é frágil. Eu não quero me alongar nisso nessa noite, mas eu quero te despertar para essa compreensão, porque o Novo Testamento está construído sobre essas palavras, sobre a diferença de conhecimento, de receber informação e da vida prática. Por isso Tiago fala assim: tende motivo de júbilo quando passarem por provação. Por quê? Porque a provação vai te levar a conhecer a Cristo. Porque é na hora que você é provado, na hora que a sua fé é provada, que Cristo se revela a você. O processo é o mesmo. Nós temos que passar pela cruz. A cruz é o elemento externo que rasga o homem exterior para que Cristo se manifeste, e você possa ser liberto do corpo dessa carne, você possa ser liberto de uma mente natural, você possa ser liberto de uma mente egoísta, você possa ser liberto de uma mente individualista, capaz de avaliar os 6 meses por aquilo que aconteceu na tua vida e na tua família, e não no corpo onde você vive. É aqui que a tribo de Isacar, lá do Antigo Testamento, vivia uma realidade diferente. Por quê? Ela tinha conhecimento, não teórico, tinha conhecimento prático. A tribo de Isacar era um povo que sabia ler o ritmo, ela conseguia perceber o ritmo, ela conseguia perceber como Deus se movia, e isso os levava a governar, mesmo sendo os menores de outras das tribos. Quando as coisas começavam a dar ruim, os caras chegavam: vamos lá para o povinho lá de Isacar. Os caras sabem como está batendo o coração do Pai. Sabe, meu irmão, não é número, não é grandeza, não é dinheiro. O que te faz governar em vida é caminhar na batida do coração do Pai. Ele falou, você anda, Ele falou, você fica, você sabe o que está acontecendo, você consegue ler as estações. Não tem preço experimentar isso como vida. A tribo de Isacar sabia o ritmo das movimentações. Nós estamos entrando nesse segundo semestre num novo ritmo. Eu percebo isso claro no meu espírito. Deus nos deu um impulso nesses últimos dias, e foi uma sequência muito profética. A conferência ela, e depois a conferência dos 10 anos com a profeta Norma e com o apóstolo Luiz Hermínio. Foi muito profético. O fundamento de mestres e depois o impulsionamento apostólico e profético. E isso não está só sobre as nossas vidas, está sobre todos os filhos, pastores e igrejas que caminham junto conosco. A velocidade aumentou. Deus nos falou que Ele vai acelerar os processos. Só que também algo aconteceu. Eu percebo isso no meu espírito. O nível de renúncia é outro. Não dá mais. Não dá mais. Por isso Deus me falou de Ageu. Não dá mais para ver a casa de Deus sendo edificada e eu pensando na minha casa. Não dá mais. Não é mais tempo para isso.
repita comigo, o nível de renúncia aumentou. O senso coletivo se ampliou. Fala para quem está do teu lado, eu preciso despertar. Eu preciso despertar. A velocidade aumentou, a renúncia aumentou, o senso coletivo aumentou. Eu preciso despertar. Faz assim, ó, eu preciso despertar. Eu preciso acordar. O teu coração tem que bater no mesmo ritmo que o nosso. Amém? Os teus sonhos, a tua alegria com o corpo tem que se tornar, a alegria do corpo tem que se tornar a tua alegria. Os próximos 10 anos serão 10 anos de desfrutarmos de uma edificação coletiva. Nós vamos, aqueles que entenderem isso, nós vamos celebrar tudo como corpo. Nós vamos celebrar tudo em corpo. É um filho que entendeu. Para mim é um motivo de festa, o jeito de ver a família do Fábio sendo transformada. A gente tem que celebrar tudo em corpo. Sabe por quê? Se a gente aprender isso, a gente vai ter motivo para celebrar todo dia. Um dia é a vitória dele, um dia é a vitória da Renata, um dia é a vitória da Leila, outro dia da Bárbara, e eu vou estar celebrando todo dia. Porque eu perdi o senso egoísta e entendi o que é uma visão coletiva. Eu me alegro com os que se alegram. Eu tenho vida na vida dos meus irmãos. E isso é uma verdade, não é uma teoria. Eu me alegro em saber o que aconteceu hoje. O Hilton me mandou uma mensagem chorando. Foram anos lutando por isso. Apanharam pra caramba no Ministério Público, promotoria. Como que Deus vira a história ao ponto de se transformar em referência para o Brasil? Só Deus. Você pode se alegrar com isso? Aleluia! Repita comigo, nos próximos 10 anos, não haverá espaço para teoria. Nós temos que manifestar a vida. Você falou amém, mas você não falou. Nós temos que manifestar a vida. Amém? Não há mais espaço para teoria. Nós somos chamados a manifestar a vida de Cristo. Aleluia! Aplauda o Senhor.